Se o preço do seu carro, celular ou até da sua casa pudesse cair ou disparar por causa de algo que está fora da Terra, você prestaria atenção, certo? Pois é exatamente isso que pode acontecer com o asteroide 16 Psyche. Não é ficção científica, é um possível choque econômico global que começa no espaço e termina no seu bolso. A missão Psyche da NASA não é só sobre ciência. Ela acontece em um momento em que países disputam recursos críticos aqui na Terra. E quando governos começam a investir bilhões em algo, não é curiosidade, é estratégia. E tem um detalhe importante: o timing disso coincide com uma crise global de matérias-primas. Hoje, metais essenciais como níquel, ferro e terras raras são a base da economia moderna. Eles estão em baterias, carros elétricos, construção e tecnologia. O problema? Esses recursos estão concentrados em poucos países. Isso cria dependência. E dependência em geopolítica vira vulnerabilidade econômica. Por exemplo, quando um país que domina esses recursos enfrenta sanções, guerra ou instabilidade, o mundo inteiro sente. O preço sobe, a produção desacelera e a inflação aparece. Foi assim com energia, com chips, e está acontecendo agora com minerais estratégicos. E é aqui que o espaço entra como alternativa. Mas não se engane, isso não é sobre falta de metal. A Terra ainda tem recursos. O ponto central é controle. Quem controla a oferta, controla o preço. E quem controla o preço, controla cadeias inteiras da economia. E é exatamente esse jogo que começa a se desenhar fora do planeta. O asteroide 16 Psyche é diferente da maioria. Ele pode ser o núcleo exposto de um planeta antigo, formado quase totalmente por metais. Isso significa uma concentração absurda de ferro, níquel e possivelmente outros elementos raros, tudo em um único corpo celeste. Algumas estimativas falam em valores que ultrapassam a casa dos quintilhões de dólares. Mas aqui está o ponto que muita gente ignora. Riqueza potencial não significa riqueza realizável. Se esses metais chegarem à Terra em grande quantidade, o preço despenca. E isso pode colapsar mercados inteiros. E tem um detalhe estratégico aqui. Controlar a velocidade da extração pode ser mais lucrativo do que extrair tudo. Exatamente como acontece com o petróleo. Produzir menos, manter o preço alto. Ou seja, mineração espacial não é só engenharia, é política econômica em escala global. Agora começa o efeito em cadeia. Se o custo dos metais cair, produzir fica mais barato. Carros, eletrônicos, infraestrutura, tudo pode reduzir de preço. Isso aumenta consumo, acelera a economia, mas cria um problema silencioso para países que dependem da exportação de minério. Países como Austrália, Brasil e outros grandes exportadores podem perder relevância econômica. Menos demanda significa menos receita, moeda mais fraca e impacto direto no emprego. Ou seja, o que parece avanço tecnológico pode gerar crise em economias inteiras. Enquanto isso, empresas que dominarem essa tecnologia ganham uma vantagem absurda. Não é só mineração, é transporte espacial, refino em órbita, engenharia avançada. Estamos falando de uma nova revolução industrial, só que fora da Terra. E aqui entra outro ponto crítico: energia. Extrair, processar e transportar materiais no espaço exige energia eficiente e barata. Isso acelera o desenvolvimento de novas tecnologias energéticas que depois voltam para a Terra, reduzindo custos em vários setores. Se você acha isso inédito, não é. A corrida do ouro nos Estados Unidos mudou completamente a economia do país. Não foi só riqueza, foi infraestrutura, expansão territorial e mudança de poder.
A mineração espacial pode repetir esse padrão. O petróleo é outro exemplo clássico. Quem controlou a produção moldou a geopolítica global por décadas. Agora imagine esse mesmo cenário, mas sem fronteiras físicas. O jogo deixa de ser territorial e passa a ser tecnológico. E existe um padrão claro. Toda nova fonte de recurso redefine quem lidera o mundo. Foi assim com carvão, depois petróleo, depois tecnologia digital. A mineração espacial pode ser o próximo salto, e talvez o mais impactante até agora. Cenário 1. A tecnologia evolui rápido. A mineração espacial se torna viável e começa a abastecer a Terra. Os preços caem, produtos ficam mais acessíveis, mas economias tradicionais entram em crise. Um avanço que resolve problemas, criando outros. Cenário 2. O acesso continua limitado. Poucos países e empresas dominam essa capacidade. Nesse caso, os metais espaciais viram ativos estratégicos, usados para controle de mercado e não para a abundância. E isso pode aumentar ainda mais a desigualdade global. A grande questão não é se isso vai acontecer, é quem vai chegar primeiro e como vai usar esse poder. Porque no final, não estamos falando de espaço. Estamos falando de influência, dinheiro e controle. E entender isso antes da maioria é o que separa quem reage de quem se posiciona.